Olá, seja você muito bem-vindo ao Participação Popular, o programa da TV Câmara que apresenta a cada dia um tema diferente que afeta ou impacta você e que está em discussão aqui no Parlamento. Hoje, a nossa conversa será sobre os influenciadores digitais. Desde já, eu convido você a participar e a interagir conosco. São dois os caminhos: por meio do bate-papo do canal da Câmara no YouTube, que também está transmitindo este programa, ou pelo nosso WhatsApp, 61 99620 2573. Pesquisas indicam que o Brasil está entre os lugares com mais influenciadores digitais no mundo. Estima-se que aqui no nosso país, pelo menos 10 milhões de pessoas se identificam como influencers. E tem influência de tudo quanto é tamanho. Daqueles classificados como nano-influencers, com até 1000 seguidores, até os mentores, que têm milhões de fãs. E tem também aquela turma que é considerada a celebridade, com mais de 10 milhões de seguidores. Quase todos eles ganham dinheiro com isso. Ganham, sobretudo, aqueles que têm disciplina e método de trabalho. E quando esse grupo se soma àqueles que usam as redes sociais e as plataformas digitais para vender alguma coisa, seja de produção própria ou de outras empresas, os números indicam que são pelo menos 25 milhões de brasileiros buscando, muitas vezes, fazer renda extra ou mesmo o sustento da família. É um universo considerável. Esse fenômeno tem, entre outros efeitos, uma espécie de migração do mercado de trabalho para as redes sociais. E tem atingido, sobretudo, as populações mais jovens e as periféricas, que ficam distantes do ensino regular e do formalismo acadêmico das universidades. E por que no Brasil esse fenômeno é tão importante? Por que o brasileiro se identifica tanto com esse tipo de atividade? Vamos descobrir juntos hoje aqui com os nossos convidados. No estúdio está Josivânia Farias, que é professora de Marketing de Influência da Universidade de Brasília, UNB, e Paulo Guzmão, gerente de comunicação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, aqui no DF. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar também chamando o nosso link externo, que hoje está no Estádio Nacional Mané Garrincha, com a Aline Castelo Branco. Seja bem-vinda à participação, Aline. Bom dia, William. Boa tarde, na verdade, a todos que acompanham aqui o Participação Popular. A gente está no Mané Garrincha, também conhecido como Arena BRB, o estádio aqui de Brasília, do Distrito Federal. E eu trago hoje, William, dois influenciadores, figurinhas carimbadas aqui do Distrito Federal. A Ana Duque, que fala sobre meditação, sobre yoga, e o Vitor Bittencourt, que fala sobre lifestyle, sobre Brasília. Então a gente vai trazer essas pessoas para apresentar elas aqui para vocês e também para vocês conhecerem o trabalho delas. Tá ótimo. Já já eu te chamo de volta e você me apresenta os dois convidados. Mas agora eu vou começar aqui no estúdio. Sejam bem-vindos, professora e colega Paulo. É um prazer. Prazer. Começar com a senhora. A senhora tem um currículo extenso, mas eu gosto de qualificar os nossos entrevistados, mas eu vou me resumir a um que é bastante importante e significativo. A senhora é orientadora de mestrados e de doutorados na linha de pesquisa Estratégia de Marketing e Inovação, que tem tudo a ver com o que a gente está aqui no programa. Conta para mim um pouquinho, ajuda o nosso telespectador a entender, afinal de contas, o que é um influenciador digital. Vamos pela definição. Ok. Uma definição muito clara, muito simples é alguém que faz uso das mídias sociais, das redes, né, para apresentar ou um estilo de vida, como o caso do influenciador que a gente vai ter hoje aqui no programa, ou apresentar um produto, ou facilitar o conhecimento de um produto, ou de uma oferta, ou de um serviço. Então ele pode servir até como alguém que vai trabalhar a conscientização para um assunto ou para um produto. Então ele ajuda nisso, né? Ele ajuda a promover um produto, ele ajuda a orientar melhor sobre o uso de determinados serviços ou produtos. Então é alguém que lança mão das mídias sociais para apresentar uma marca ou um produto a alguém. Isso. Na verdade, a toda a sua rede de seguidores, né? Muito bem. Vou aproveitar o Paulo aqui. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. E é um pouquinho diferente desse público que o SEBRAE também atinge, que é aquele que usa as redes sociais para fazer negócios, que o objetivo do SEBRAE é negócio. Isso.
Na verdade, a gente foi se aproximando por influenciadores digitais exatamente por causa dessa demanda dessas empresas, principalmente que a gente trabalha com micro e pequenas empresas, que querem contato, de repente, com esses influenciadores digitais e não tem contato com as celebridades. Então, a gente faz meio que essa ponte, esse elo com esses influenciadores, os nano e o micro que você citou, com essas empresas pequenas que gostariam de entrar nesse mercado, gostariam de divulgar seus produtos através dessas pessoas. Então vocês fazem a ponte. Isso. Parece uma ferramenta no Sebrae e a gente vai descobrir ela um pouquinho daqui a pouco. Vai falar sobre ela um pouco. Que é a... Né? Como é que chama a ferramenta? É um portal chamado Influenciador, é uma trilha chamada Influenciador Empreendedor. A gente já vai falar sobre ela. Mas eu queria voltar um pouquinho, tentar responder aquela minha pergunta inicial. Por que o brasileiro gosta tanto desse tipo de negócio? Olha, o brasileiro é um povo no mundo, né, que mais utiliza redes sociais. Nós estamos aí na metade da lista, considerando todos os países do mundo, a gente fica ali no meio como alguém que usa redes sociais, né? Mas para algumas redes específicas, que são essas mais utilizadas por influencers, nós somos terceiro, quarto lugar no mundo. Nós somos o terceiro maior usuário de Instagram do mundo. Então, nós estamos muito próximos do primeiro lugar no uso dessas ferramentas, dessas mídias sociais, né? Outra coisa, nós passamos muitas horas por dia na internet, né? Enquanto o Japão, países nórdicos passam 3 horas na internet, não nas redes sociais, nós passamos 9. E boa parte delas nas redes sociais. E boa parte dela nas redes sociais. Enquanto o mundo passa 6 horas, os países mais ricos 3 horas, o Japão 56 minutos, nós passamos 3 horas no Instagram. Então, é um mercado fenomenal para o Brasil, né? O Brasil já é um mercado, né, bilionário, que a gente está falando de uma população acima de 200 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem aí muita gente, muito espaço. E eu acho que somos esse povo curioso, sociável, que gosta de mostrar o que está fazendo. E eu acho que faz parte um pouco também da tendência mundial, né? A senhora citou uma questão que me remete aqui a Eu estava lendo para fazer esse programa alguns artigos. E eu vou me permitir aqui rapidinho, Rodrigo Azevedo é o CEO de uma agência chamada o Influencie.me, que realiza pesquisas no ramo de influencers. Segundo ele, uma das explicações para o grande número de influencers no Brasil é que, além do brasileiro gostar de uma boa fofoca, temos uma quantidade de celulares imensa. Nós temos 480 milhões de celulares para 200 milhões de habitantes. Sim, são mais de 2 celulares por brasileiro vivo, né? Contando os bebês, né, que estão nascendo hoje. Exatamente. Então, assim, isso também é um fenômeno mundial, né? De 8 bilhões de pessoas que nós temos no planeta, 7 bilhões, 6 bilhões estão com alguma conta numa mídia social, ou com uma conta telefônica, enfim, um mobile, né? O mundo utiliza muito mobile também, que é outra coisa que favorece esse stories, essa comunicação rápida, esse flash, olha, eu estou aqui em tal lugar comendo isso, né? Então, nós temos um país com 2 vezes a população, né, utilizando o mobile hoje. Isso facilita bastante esse tipo essa nova forma de mídia, de comunicação. O brasileiro é fofoqueiro? Eu acho que nós somos exibidos. Curiosos. Curiosos, né? Porque o Instagram e o Stories, né, ele mostra muito isso, né? Quer dizer, o que existe é o que está na rede hoje, né? O que existe é o que está presente, né? O Byung-Chul Han, no livro A Sociedade da Transparência, ele chega a abordar essa questão, a problematizar essa questão, né? Será que o que existe é só o que a gente está vendo hoje nas mídias, né? Além de a senhora citou algumas qualificações, mas o brasileiro também é vaidoso, né? Gosta de... Vaidoso, exatamente. As mulheres, sobretudo, né? Sim. Os rapazes também. Paulo, como é que vocês tratam esse gigantismo desse universo de mercado, que é um mercado potencial
2 vezes mais do que a população brasileira. Como é que enxerga isso? Vocês enxergam isso na estrutura do Sebrae, por favor? Com cuidado, William. Quer dizer, como a professora lembrou aqui, o Brasil é o 3º país com maior quantidade nas redes sociais, perto dos Estados Unidos e Índia, mas, segundo uma pesquisa do Instituto Nielsen do ano passado, a gente é o primeiro colocado em influenciadores digitais. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque como a gente chegou até esse processo? Foi basicamente por acaso. Nós atendemos as empresas, pequenas e microempresas, com o objetivo de possibilitar elas a entrada no mercado digital. Então elas tinham essa preocupação de como vender o produto no Instagram, no Facebook, nas demais redes. Quando elas chegavam, elas também queriam ter acesso ao influenciador digital. Agora, qual o nicho especificamente que a gente poderia levar essas pessoas e qual o tipo de qualificação desse influenciador digital? Porque influenciador, todos nós somos. Influenciadores digitais, os que estão ali manipulando as ferramentas digitais. Mas você tem sua influência no meio jornalístico, eu no meu trabalho, em casa, no meio acadêmico. Agora, tem algumas pessoas que, de repente, conseguem extrapolar isso. Extrapolar de que forma? Então, a primeira preocupação era como chegar até esses influenciadores, qual o tipo de influenciador que poderia servir aos interesses dessas empresas. E aí veio o segundo problema, que era exatamente esses influenciadores, às vezes, não estavam preparados para atender as demandas que essas empresas. Aí eu acho que a gente vai falar um pouco mais quando falar do projeto. Tá ótimo. Vocês têm, a senhora no mundo acadêmico, tem enfrentado na academia discussões sérias sobre isso, sobretudo nessas questões hoje de regulação, como é que se encara esse expansionismo? O brasileiro está deixando de estudar para ser influencer, né? Isso a gente viu isso em jovens, a gente vê isso em periferias. Como é que a academia está enxergando essa questão, por favor? Olha, a gente assiste assim um pouco... Acho que a grande pergunta da academia é o que é isso? Do que a gente está falando? De que fenômeno estamos falando, né? Porque, como a gente estava conversando um pouco antes, uma coisa é o influencer que é celebridade, já é rico e é convidado, né, para receber mais dinheiro, que aí eu acho muito mais próximo de um conceito já antigo, que é o de propaganda mesmo, né? Ele é convidado para fazer uma propaganda, né? Até esse que já nasce nato digital, muitas vezes, né? E que já nasce ali com o touchscreen, a chamada população geração touchscreen, né? Que já chega conseguindo ter essa fluência, essa conversa através das lentes e das redes, né? Então, o que a gente faz é tentar estudar o fenômeno. Por exemplo, fico curiosa em saber um pouco sobre como o parlamento está discutindo o assunto. Isso vai nos interessar, né? Mas a gente vê sempre como um fenômeno complexo. Então, a gente está falando primeiro depois dos anos 90, uma sociedade em rede e da informação, como diz Manuel Castells, né? Agora, aonde ela vai nos levar? Se você for explorar esse assunto, você vai para a desinformação também, né? O que a gente espera do influencer é que seja informação e não desinformação. Verdadeira, né? Exatamente. Então, quando a gente tem uma criança de 8 anos que se coloca como hoje um influencer e ele diz, para que estudar a história do Brasil? Isso é preocupante. E nós temos esse tipo de situação. E essa criança daqui a pouco está com 2 milhões de seguidores. Tudo no Brasil é exponencial, né? Sim. A gente não está falando de 1.000 seguidores, a gente está falando de 3 milhões de seguidores. Uma pessoa de 14 anos com 3, 4 milhões de seguidores. Então, tudo é muito assustador até. É um negócio assim que a gente vai ter que entender melhor esse fenômeno, né? Entender o que significa uma profissão de influencer. Temos essa curiosidade também de estudar mais a fundo esse fenômeno. Hoje existe uma ocupação, porque né? hoje é uma ocupação. Mas não é uma profissão ainda. E muitas vezes a partir de uma viralização, né? Sim, alguma coisa Como um acidente, né? Como o Paulo tinha conversado antes comigo, o sujeito é catapultado, né? No outro dia, ele tem 30 milhões de seguidores. Por um acidente, por um episódio corriqueiro? Um meme viralizado. Você imagina aquele caso da passageira no avião que não cedeu o lugar para uma criança que queria sentar lá. E, de repente, ela começa a trabalhar como influenciadora dando educação. Entendeu? Falando sobre educação para crianças malcriadas. Ela vai se transformar num fenômeno. Entendeu? Isso porque ela não fez absolutamente não fez nada. Nem falou. Ela não fez nada. Nem falou, né? Não fez nada. Nem falou, durante todo o episódio gravado. Então, percebe como é curioso e, ao mesmo tempo, a academia está olhando para isso e dizendo, tá, do que estamos falando?
né? A gente está falando ainda de marketing e de propaganda quando uma celebridade, por exemplo, é contratada para influenciar e persuadir, né? Ou a gente está falando para vender de alguém, determinado produto, uma marca, ou eu estou falando de alguém que tem ressonância com o público, percebe? Eu sou um deles, mas eu tenho 30 milhões de seguidores, mas as pessoas me veem ressonância no nosso estilo de vida. Eu sou um cidadão comum, normal, que mostra maquiagem. Mas eu sou uma menina de classe média, média baixa, então tem a questão da ressonância também. Você né? se É a identifica relevância com aquela e a pessoa. ressonância. Que você se identifica com aquele Que você influencer. se identifica. Ou você aspira a ser igual a ele. E você vai confiar muito mais nesse. A ressonância é maior do que você fala. Porque ele se vê como você no futuro, amanhã, enfim. Você influencia muito mais do que alguém que vai fazer uma propaganda e é uma celebridade e recebe por isso. Agora imagine isso em termos de mercado. Você é uma empresa nichada e quer falar com aquele nicho. Então, esse nível, às vezes você pensa na celebridade, mas a celebridade não é tão importante para você. Aquele micro ou nano influenciador, ele vai falar com aquela pessoa. Você vende bolo na periferia do Distrito Federal, entendeu? E tem alguma pessoa que consegue transitar naquele nicho da periferia. É muito melhor do que uma celebridade, às vezes. Para você, para o seu pequeno negócio, sobretudo, Sim, né? Exatamente. Nós vamos agora, sim, lá para o estádio Mané Garrincha, conhecer a nossa primeira convidada, que é a Ana Duque. Antes, eu vou pedir para o nosso diretor exibir o vídeo que ela postou no Instagram. Foi o primeiro trabalho dela como influencer, que a partir dali nasceu a carreira de influencer da Ana Duque. Por favor, exiba o vídeo, por favor. William, a gente justificando aqui um pouco do nosso cenário e do vento anterior, a gente está no Mané Garrincha, que fica no centro da cidade, no centro de Brasília, e por isso o vento é muito alto, porque Brasília não tem prédios muito grandes para barrar esse vento. Agora a gente está numa área mais calma, aqui dentro do estádio Mané Garrincha, junto com a Ana Duque, que ela que é influencer de yoga, de meditação, até falei para ela me ensinar um pouquinho porque eu preciso, e ela tem mais de 120 mil seguidores no Instagram. Ana, a gente sempre pergunta, assim, como tudo isso começou, quando você se viu já com mais de 100 mil pessoas acompanhando seu trabalho? Foi de repente, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu estava simplesmente usando o Instagram para divulgar o meu trabalho como professora de yoga e meditação. E como estava na pandemia, eu comecei a incentivar as pessoas a yoga e meditação em casa. E aí fui postando vídeo. Eu tinha muito tempo livre, adoro criar conteúdo. Gosto de câmera, gosto de editar, tinha feito um curso, aí de repente, em 10 dias, entraram 120 mil novos seguidores no perfil e eu levei um susto. Foi assim que tudo aconteceu. E quando foi isso? Eu li um pouco sobre você, falando que foi ali na pandemia, as pessoas já estavam na busca, né, de se autoconhecer, de fazer yoga, da prática da meditação. Foi em 2022, eu comecei a produzir conteúdo em 2020, um pouquinho antes da pandemia eu tive eu tive uma intuição e senti que era para eu começar a trabalhar online. E aí não tinha ninguém, claro, né, nas lives e assistia os vídeos. Mas 2 anos depois já tinha crescido. E aí foi de repente. E aí você acredita que esse trabalho de influenciador é persistência? Porque você cria desde 2020, já numa intenção ali de que seu trabalho fosse visto. Precisa dessa persistência para continuar nesse ramo? Precisa de persistência, de resiliência, de disciplina e muito autoconhecimento. Eu aconselho todo mundo que for enveredar por esse caminho para ter também uma prática, terapia ou alguma coisa de meditação, de yoga mesmo, para se centrar. Porque esse meio tende a levar a gente muito para um estado mental muito acelerado, né? E
falando em acelerado, sua rotina ela segue essa questão da meditação, mas existem demandas, né? Geralmente te procuram para fazer um trabalho. Como que funciona isso? Compensa trabalhar como influencer? Eu gosto, já passei por vários estágios, né? Então, a partir do momento que eu estava na minha disciplina de criar os meus conteúdos, aí eu comecei a ser procurada para fazer publis de produtos ou serviços de outras pessoas ou empresas, que era também uma coisa que eu nunca esperei na minha vida, mesmo sendo atriz de formação. Então, comecei a também estabelecer na minha agenda um período para mim, um período para trabalhar com as publis que vinham, que hoje em dia eu estou fazendo pouco, na verdade. É mesmo? Por opção. Por opção? Sim. E aí é isso que eu ia perguntar, você se divide como professora de yoga e meditação e também com esse seu trabalho na internet, juntando essas duas rendas. Sim, e também sou artista plástica. Então, mas chegou um tempo, um momento que a demanda para fazer publis era maior do que o tempo que eu tinha para me dedicar à minha formação, ao meu trabalho verdadeiro como professora de yoga e meditação. E eu sinto que no Brasil, que é o país campeão de ansiedade no mundo, com 12% da população sofrendo de ansiedade, isso antes da pandemia, eu senti que a mensagem que eu tinha para passar com yoga, com 35 anos praticando meditação, era mais importante para mim do que fazer publis que de repente não tinham tanto a ver com isso. É isso, a gente está falando de influência e você tem esse feedback do pessoal sobre o seu trabalho me ajudou, como que você recebe hoje em dia essas respostas? Sim, foi esse feedback das pessoas que eu nunca vi na minha vida e muitas vezes assim, pessoas que estavam fazendo aula comigo lá do Japão, e escreveram para mim, olha, muito obrigada. Até hoje, às vezes, eu encontro na rua, alguém fala, muito obrigada, suas meditações me ajudaram muito, sua maneira de trabalhar com yoga, que é adaptada, né, para as pessoas normais, me ajudou demais, e aí foi isso que me incentivou, na verdade. O William, lá no nosso estúdio, tem uma pergunta para você. Pode fazer, William? Tudo bem. Na verdade, Aline, nosso convidado Paulo é que quer perguntar para a Ana. Por favor, Paulo. Oi, Ana. Ela já respondeu um pouco a questão de que levou ela a parar o publi, mas a gente tem uma impressão de que um boom dos influenciadores se deu muito durante o período da pandemia, quando as pessoas procuraram criar esses links. Eu queria saber com ela se isso também aconteceu com ela e de que forma ela começou a trabalhar isso durante a pandemia. De que forma? Você conseguiu escutar aqui de que forma você começou a trabalhar com isso na pandemia, porque era onde as pessoas mais estavam conectadas? Tanto foi uma ajuda para mim mesma, porque eu só trabalhava no presencial e estava sentindo muita saudade de me conectar com as pessoas. E também no trabalho criativo, precisava me manter criativo durante esse período da pandemia. Então eu fiz curso de vídeo, fiz um curso de marketing, fiz curso de copy para aprender a falar, porque eu não sabia. E para mim eu estava só fazendo vídeos para passar minha mensagem de uma maneira mais leve, mais divertida. E aí, de repente, explodiu a coisa. Parabéns, Ana, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por falar aqui com a gente na TV Câmara. Obrigada pelo convite. Obrigada. William, volto com você. Daqui a pouco a gente retorna com outro convidado, Aline. Obrigado, viu? Eu queria aproveitar, Josivânia, comenta pra gente o que você ouviu aí desse caso, dessa influenciadora motivada, como o Paulo lembrou, dentro daquele contexto da pandemia, que muita gente ficou sem se conectar, sem se encontrar pessoalmente, e encontrou na conexão virtual essa forma de relacionamento. Por favor. Primeiramente, eu queria trazer um número aqui. Em 2022, o marketing de influência movimentou algo como 16, chegando em 2023 a 21 bilhões de dólares no mundo. De dólares. Em 2025, esses 21 bi de 2023 vão virar 35 bi. Então, é como eu falei, é um negócio exponencial. A gente não sabe nem fazer essa conta, né? Veja, em 2020, 2021, algo como 10 milhões de contas possuindo mais de 1.000 seguidores no Brasil. O Paulo nos trouxe aqui um número de aproximadamente, hoje, 20 milhões. Então, a gente dobra em 4, 5 anos. Realmente, a pandemia, ela fez essa multiplicação. A gente sair de algo como 16 bi de dólares movimentado no marketing de influência para 35
5 bi de dólares esse ano. Então, esses 4 anos da pandemia, eles trouxeram isso. Eu acho que é um evento natural, né? A reclusão, o fique em casa, né? Fez com que a gente tentasse se sentir útil, fazer alguma coisa. E como eu continuo o meu trabalho se eu não posso atender presencialmente? Isso gerou esse boom. Mas o que me chama a atenção na fala da Ana é, primeiro, aquilo que a gente comentou, o catapultar. Sim, um dia eu amanheci e eu tinha 120 milhões e aquilo 120 mil e aquilo me deixou surpresa e aí eu comecei a trabalhar, aí fui para as publis, que aí, William, é aquela hora que eu fico a pensar se nós estamos falando de uma nova carreira ou se naturalmente a profissão de influencer, vamos chamar assim, a atividade de influencer, se naturalmente ela nos leva para o marketing, para a administração, para o empreendedorismo, para o que já existe em termos de formação, né? Eu acho que essas pessoas precisam agora ser preparadas para isso, mas uma coisa me chama a atenção na Ana, a escolha dela. Opção. Ela falou, influencer tudo bem. Mas segurou nos públicos. Garota, é propaganda? Não. Eu não. Não me interessa, me estressa, não é o meu perfil, percebe? Então, por isso que quando você perguntou sobre a academia, tem muita coisa para a gente estudar. Estamos falando de marketing e propaganda? Ou estamos falando mesmo de um novo mercado? Um novo fenômeno é inegociável, a gente sabe que a gente está falando de um novo fenômeno, né? Mas o que é esse novo fenômeno e o quanto ele se aproxima ainda do marketing, da administração e do empreendedorismo? Porque nós vamos ter esse tipo de situação. A pessoa que, sim, vai entrar para a publi, vai ganhar dinheiro, vai navegar nessa onda, né? Surfar nesse mar, né? E tem essas pessoas que, olha, não, eu até trabalharia como um influencer, eu acho importante para o tipo de atividade que eu faço. Mas não como propaganda, não para ganhar dinheiro com isso, não é minha vocação, enfim. Tem essa separação sutil, mas importante. Sim. Paulo, você queria comentar? Além das observações que a professora fez, eu acho muito interessante porque ela reitera aquela questão de que ela fez a opção por não seguir com o publi, e ela é uma pessoa que, pela própria qualificação, ela tem um equilíbrio, ela faz meditação, yoga. Imagina a pessoa que é jogada nesse mundo de uma hora para outra, entendeu? Transforma-se, tem 120 mil seguidores, começam a vir propostas de dinheiro. Como é trabalhar a cabeça dessa... Essa pessoa está preparada para esse novo mundo? Foi um dos pontos que ela citou, né? Sim. Que a pessoa tem que buscar um equilíbrio, senão ela que trabalhava com isso se sentiu pressionada, né? Exatamente. E é aquela coisa, o fenômeno da celebrização, eu acho que ele sempre existiu, mas ele era ligado, de repente, às grandes emissoras de TV, os grandes veículos de comunicação, o cinema e tal. De repente, agora você tem uma ferramenta na sua mão que você pode utilizar ela e que ela pode transformar você nesse fenômeno. É um desafio. Eu acho que uma coisa que a Ana nos ensina com o depoimento dela é que, considerando o alcance, a ressonância e a relevância do influencer, que são 3 variáveis que a gente estuda na academia sobre o mercado de marketing digital, alcance, ressonância e a relevância. A impressão que tenho é que no caso da Ana, ela está muito mais interessada na relevância da contribuição que ela traz para os seus seguidores e na ressonância. Ela quer essa conexão com esse seguidor, muito mais do que o alcance. Não sei se seria o caso de perguntar à Ana novamente, mas ela está muito interessada em chegar ao fim de 2025 com 200 mil e no próximo ano com 500 mil seguidores? Me parece que não é o caso dela. Parece que não é. Mas eu acho que naturalmente, depois desse programa de hoje, ela vai ganhar novos seguidores. Eu mesmo vou passar a acompanhá-la. Eu também. Tá ótimo. A senhora... Tá, a gente já vai responder uma pergunta que a senhora fez há pouco. Como é que o parlamento está discutindo essa questão? Sim. Nós vamos entrar já com o deputado José Nelto, do União Brasil de Goiás. Ele está se preparando, já a gente vai tê-lo aqui no nosso telão e a gente vai saber dele. Ele é um dos autores, ele é autor de um dos 5 projetos que estão em tramitação aqui na casa, que tratam de uma mudança de patamar dessa questão do influenciador digital. Passaria a ser uma profissão. Então vamos saber dele por que isso e para que, onde ele enxerga essa necessidade já. Mas enquanto ele se termina de conectar ali com a gente, eu queria saber, Paulo,
essa questão de preparar as pessoas também está no DNA do Sebrae, né? De tratar as pessoas e mostrar para elas um pouquinho desse universo monstruoso, apavorante, como a nossa convidada falou, mas para que eles também se entendam e se equilibrem um pouquinho, por favor. A gente não trabalha, o Sebrae não trabalha com a formação profissional, ou seja, você não vai procurar o Sebrae para sair influenciador digital. Aliás, eu diria para você que não existe esse curso que vai preparar você para ser influenciador digital. Existem pessoas que vendem esse curso. Exatamente, mas aí é uma outra discussão, uma discussão longa. Mas a gente prepara a pessoa que já está nesse mercado e que quer regularizar a sua situação, quer se transformar no empresário. Porque você imagina o seguinte, né? Voltando àquele exemplo da periferia, ele consegue conversar com a sua região, uma cidade qualquer em volta de Brasília, e tem um vendedor de bolo que quer conversar com essa região, quer vender seu produto lá. Ele tem a sua capacidade para fazer seus 100 bolos por dia. E se ele consegue vender esses 100 bolos através desse influenciador, ótimo. Só que esse influenciador, ele não tem como negociar, ele não tem uma planilha de preço. Ele faz o quê? Faz escambo às vezes. Já bolo, né? O cara vai toda hora trocando. Isso acontece com o mercado de moda, isso acontece com viagem. Você tem muito desses influenciadores que eles não estão nesse nível de profissionalização. Então, o que a gente faz? Eles já são influenciadores. O Sebrae não preparou eles como influenciador. Transforma eles em empresa. Transforma eles numa coisa em que eles possam ter a regularização, pagar seus tributos, entendeu? Pensar em uma futura previdência, todos aqueles direitos que, através de um MEI, você consegue alcançar. E essa é a preocupação do Sebrae. É bastante importante que a pessoa se qualifique, né, senhora? Sim. Queria saber da sua opinião. Sim, que ela se qualifique. E eu volto a dizer, hoje a profissão de administrador, a profissão de publicitário, todas essas da comunicação social, elas já dão muitos elementos. A gente tem que lembrar que tem um público, né, Paulo, que tem 14 anos de idade e 10 milhões de seguidores. E aí? Ele não vai estar na graduação, ele não vai fazer uma graduação, né? Ou exigir já a carteirinha lá de profissional, digital influencer, né? Mas ele já é. Então, por isso que vale muito a pena uma reflexão aprofundada do que a gente está chamando de profissão, até porque o Paulo trouxe o exemplo aqui do cara que se comunica com a comunidade. Eu estou insistindo no termo ressonância. Sim. Né? A ressonância, o que ele fala, de fato, reflete na comunidade, né? Que é o influenciador natural. O que o Paulo traz com o Sebrae ok, vamos preparar a sua carreira, então, já que você está nela, né? Porque pode ser que eu, mais jovem, me interesse pela profissão porque são 10 milhões de seguidores. Você imagine a cabeça de um menino de 14 anos com 7 milhões de seguidores. É diferente da cabeça de uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, com 1 milhão de seguidores. Ela já se assusta com isso, né? Então, a questão da euforia da adolescência, de um adolescente que disse estudar para quê? Percebe, William? Eu acho que tem um fenômeno aí mais complexo para a gente estudar e tentar entender. Mas, enfim, a situação está posta. É um mercado que hoje movimenta 35 bilhões de dólares. Então, o Sebrae eu acho que faz muito bem em ter esse preparo para aquele que já é. Eu não sei o quanto a gente vai preparar do zero alguém que ainda... Enfim, temos aí muita curiosidade. O deputado José Nelton já está pronto para entrar conosco aqui na nossa participação popular de hoje. Deputado, seja bem-vindo ao Participação Popular. Feliz 2025. Muito obrigado. William França é a nossa professora da UNB e também o representante do Senai, não é isso mesmo? Do Senai? Sebrae. Do Sebrae. Essa questão do influência digital, marketing e tudo mais, mexeu com a cabeça de toda a população do planeta, não é só o Brasil, não. Eu quero comparar o sucesso de um jovem, de uma criança, uma influência digital, como o sucesso de um jogador de futebol ou um cantor. Ele consegue, do dia para a noite, ganhar milhões, o jogador de futebol, também o cantor, ele esquece de estudar. Eu não preciso mais estudar, eu vou largar a escola. Acontece que o sucesso de um jogador de futebol, tem muita gente que ganha dinheiro, fica rico, milionário, que é o desejo de todo ser humano, que é a prosperidade
e a riqueza. E também nós, da classe política, pensamos na palavra justiça social, o equilíbrio da sociedade, a sociedade que possa realmente ter as condições de viver bem no dia a dia da sua vida, ter a sua moradia, ter o seu carro, o seu emprego e viver com dignidade, é o que nós desejamos. Então, esse jovem, ele precisa ser preparado, porque o sucesso pode ser repentino, ele pode ganhar milhões, bilhões, como jogador de futebol, cantor. Eu já vi muitos jogadores de futebol famosos, hoje na sarjeta, passando dificuldade. Eu não vou citar exemplo de nenhum nome para não expor nenhum cidadão, mas essa profissão de influência digital, marketing, ela precisa realmente ser regulamentada. Na França, ela já foi regulamentada. Agora, nós queremos aqui ter que o mercado vem dizer que essa regulamentação pelo Congresso Nacional seja a vontade do Congresso, não. Nós vamos discutir com a sociedade, com professores, com marketing, enfim, com a sociedade civil organizada, principalmente quem trata desse assunto hoje no país. Deputado, é importante, quando se regulamenta uma profissão, estabelecer os direitos e os deveres, não é isso? Porque a pessoa que se torna um influencer, ela carrega com si uma responsabilidade muito grande de influenciar e de movimentar as pessoas. Esses direitos e deveres também têm que estar previstos nessas regras, não é isso? Olha, toda regra, toda profissão, e você no dia a dia de sua vida, a Constituição garante os direitos que nós temos, a Constituição brasileira, mas temos os deveres também. A nossa responsabilidade de ser humano, responsabilidade de ser político, de ser professor, juiz, advogado, todos nós temos os nossos direitos, mas temos também os nossos deveres. Essa é a realidade. Por isso, esse cidadão que é uma influência digital, que é uma coisa bacana, bonita, todos nós queremos sucesso, mas ele tem que ter também uma responsabilidade. Ele pode ser uma influência digital do mal, quer dizer, ele pode prejudicar a sociedade com algumas ações dele. Não queremos aqui tolher o direito dele de agir, mas ele tem que ter também a responsabilidade, que é a nossa grande preocupação. Hoje, o cidadão consegue do dia para a noite influenciar a sociedade para o lado do mal. E nós queremos uma influência digital que possa influenciar para o lado do bem, para o crescimento da sociedade. Deputado José Nelto, a nossa convidada, a professora Josivânia, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Por favor. Olá, deputado. Perfeitamente. É um prazer estar nesse papo aqui com o senhor. Uma curiosidade sobre os primeiros apontamentos para essa discussão para uma profissão. Estão lembrando de incluir nessa lista a questão, até você falou um pouco agora, deputado, da ética da profissão, porque como o senhor mesmo citou, né, nós somos um país com 200 milhões de brasileiros e a desinformação hoje é uma epidemia, digamos assim, também. Né? A ONU está preocupada com a desinformação, o Ministério da Saúde, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada, né, com a desinformação em saúde e por aí vai. As chamadas fake news, né, as informações falsas. E é um estrago muito grande um influenciador com 30 milhões de seguidores falar uma coisa que seja, sei lá, negacionista ou que, né, enfim. Como o senhor tem se preocupado com isso para incluir nessa agenda também, né? Professora, foi muito boa a sua pergunta. Nós vivemos um momento de negacionismo, de fake news, e agora essa decisão agora do Instagram, da Meta, de liberar total as redes sociais. Tudo bem, vai liberar total. Acontece que nós não podemos permitir que um cidadão do mal, nós temos também 90% das pessoas, os influenciadores digitais do Brasil e do planeta, pessoas de bem, pessoas honestas. Agora, temos muita gente que carrega ódio no coração, ele quer destilar esse seu ódio contra a sociedade. Ele não tem ética. Quer dizer, isso é muito ruim. Então, é preciso que tenha nesse projeto lá a questão da ética. Tudo será muito bem estudado,
nós vamos fazer tudo de acordo com a sociedade. Claro que não tem nada projeto perfeito, nem eu quero que esse projeto seja 100% perfeito, porque não será. Pelo menos 90% da perfeição, cuidando daquilo que a senhora falou muito bem. Imagina que um influenciador digital, um cidadão que tem milhões de seguidores aqui, ele lança um remédio dizendo que aquele remédio é a solução para o emagrecimento. Dizer, aquele remédio ele pode levar à morte de várias pessoas. É muito séria essa questão do influência digital, que queira ganhar dinheiro a todo momento. Vou dar outro exemplo aqui. Eu não concordo e vou apresentar um projeto de lei, como está proibido no Brasil, divulgar em redes sociais, divulgar na mídia, rádio, televisão, propaganda de cigarro e propaganda de bebida alcoólica. Nós vamos também proibir a divulgação de jogos de azar através das mídias do Brasil. É um absurdo você promover propagandas incentivando o cidadão a entrar no jogo de bet, tigrinho, empobrecendo a população brasileira. Essa preocupação minha é tão séria que a própria igreja evangélica, que tinha um dízimo alto ou um dízimo médio, está caindo o dízimo da igreja evangélica, da igreja católica, porque esse jovem, essa família, está preocupado em jogo de azar. Deputado, muitíssimo obrigado por sua participação. Hoje o tempo está um pouco corrido. Eu gostaria de receber o senhor aqui na volta dos trabalhos legislativos para a gente continuar essa conversa aqui no Palavra Aberta. Está feito o convite. Tá. Muito obrigado, William. Estarei presente, inclusive para debater esse projeto. Eu estarei dando entrada agora, a partir do dia 1º, proibindo propagandas de jogos de azar no Brasil, como está proibido propaganda de bebida alcoólica e também cigarro. Isso será um avanço muito grande para o nosso país. E discutir o nosso projeto aí, a questão do influência digital do Brasil aqui. Professora, muito obrigado pelo espaço e a todos da TV Câmara da Palavra Aberta. Muito obrigado a vocês. Obrigado, deputado. Nós vamos, antes de voltar, eu quero comentar com vocês essa história toda, mas eu quero voltar para o nosso link lá. Aline, você já está preparada aí para o nosso próximo convidado? Isso, William. Aqui comigo o Vitor Bittencourt, ele que tem mais de 200 mil seguidores no TikTok e mais de 80 mil no Instagram, que fala sobre essa vida em Brasília, né, Vitor? Me conta um pouco sobre aonde que isso começou. Bom, começou em 2022, eu morava nos Estados Unidos, né, fazia um intercâmbio de trabalho lá, e eu sempre sonhei em fazer vlogs, né, na internet, e quando eu era criança eu precisava muito vlogs de intercâmbio nos Estados Unidos, porque eu nunca tinha condições de ir, era o jeito que eu tinha para me conectar com as pessoas que iam para os Estados Unidos. Daí eu fui para os Estados Unidos e falei, por que não agora eu, né, o jogo virou, eu fazer um bom vlog de intercâmbio ali nos Estados Unidos no TikTok, e teve um retorno muito legal. Foi assim que eu comecei. Foi isso. A gente vai mostrar então o vídeo do Vitor fazendo esses vlogs aqui em Brasília, né, Vitor? Pra mais um vlog, eu estava voltando pra casa depois do CLT e o ônibus bateu. Será que vai compensar, N? São 6:30 da tarde, pediram pra todo mundo descer no meio da esplanada. I just cannot do that anymore, here we go again. Tá, desci aqui no meio da pista, agora vou pra onde? Tem uma parada aqui, enfim, deixa eu ver o que aconteceu. Foi tipo um efeito dominó, bateu um atrás do outro, deve ter sido isso. E aparece uma boa compensa que também tava no ônibus, só assim pra me alegrar, anyway. Uma demora pra resolver isso, eu só quero voltar pra casa, o que a gente faz? Enfim, deixa eu aproveitar pra tirar foto com a compensa. Anyway, ni hao, e ainda por cima o clima tá super crepúsculo. Então eu e os outros passageiros decidimos pegar qualquer ônibus que esteja indo no mesmo sentido ali na pista mesmo. Meu Deus, tá lotado. Que ódio. Ai, vou subir, né? Fazer o quê? Ai, quer saber? Esquece. I can't do such a thing. Ai, por que é tão complicado ir sentado na volta? Se eu tivesse um BYD, isso nunca aconteceria. Eu tô tão perdida, ainda bem que tinha um passageiro dentro daquele ônibus que bateu e ele me gritou. Ei, vai sair aqui agora! And you better run, 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 run. Aí por um segundo eu achei que eu ia ficar em pé. Graças a Deus eu achei um cantinho pra sentar. Compensou, eu Ai, que desconforto. Eu sentei logo do lado de alguém que é tão grande quanto Será que eu tô passando por tudo isso hoje? Porque no futuro eu terei meu bom carro elétrico e serei My rico. Tears gone cold and I wonder why I got out of bed at all. Anyway, no minuto que deu pra trocar de lugar, eu
É isso, a gente estava rindo aqui um pouco, né? Que o humor do Vitor conquista as pessoas aqui de Brasília. Eu sou uma dos seguidores do Vitor, inclusive eu pedi para o Vitor estar aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre essa história, né, Vitor? As pessoas geralmente falam que Brasília não tem o que mostrar, e você mostra justamente essa vida do interior de Brasília, que seria Ceilândia, que é onde você mora, né? Exatamente. Como eu falei, eu morava nos Estados Unidos, gravava vlogs lá, voltei para Brasília, e até meus amigos falavam, Vitor, não tem nada para mostrar aqui. Aí eu parei. Até que no finalzinho de 2023, eu entrei no meu primeiro CLT e tinha convênio médico pela primeira vez. Aí eu fui fazer um exame de vista. Pensei, por que não gravar um bom vlog fazendo exame de vista ali no interior, Ceilândia? Fiz esse vlog, postei no TikTok e teve um retorno super legal do pessoal aqui de Brasília. Aí eu falei, vou continuar. No final das contas, vi que Brasília tem muita coisa para mostrar, sim. E o pessoal que falou que não era para mostrar nada, que não tinha nada para mostrar, quebraram a cara. Mas me fala, o Vitor tem um bordão que é, será que vai compensar? Vitor, compensa essa influência? Gente, compensa muito, porque, por exemplo, eu já sou monetizado no TikTok, graças a meu bom Deus, e também as marcas nacionais, marcas locais, entram em contato comigo, né, para fazer uma boa parceria, pagando, então, tipo assim, no final compensa. E aí você hoje trabalha, inclusive o Vitor trabalha na visitação institucional do Congresso Nacional, então as pessoas podem visitar o Congresso e ter essa visita guiada pelo Vitor, que é formado em turismo. Vitor, as pessoas te reconhecem nessas visitas? Muito. No Congresso Nacional a gente recebe muitas instituições de escola, muitos adolescentes me assistem, instituições de ensino superior e pessoas locais de Brasília, quando vai visitar, fazer o congresso, eles me vêm lá, fazendo a visita, pedem para tirar foto, porque me assistiram no TikTok ou no Instagram. E eu percebi também que pessoas fora de Brasília, de outros estados, quando vêm visitar o Congresso Nacional, acabam me reconhecendo também. São poucas, mas eu vi que já estou quebrando a bolha de Brasília. É isso. Pensando. Me fala um pouco sobre saúde mental, porque eu sei que assim, nem todo mundo gosta do seu jeito, das coisas que você fala. Como é que você lida com essa questão dessa contra-influência? Gente, é igual a nossa colega falou, você precisa, se você quer ser influencer, já procura um psiquiatra, um psicólogo, porque te dá ansiedade, né? Muitas, tipo assim, tem vezes que eu posto um vídeo e fico toda hora atualizando assim, será que o vídeo deu bom? Será que o vídeo deu ruim? Aí hoje eu tô melhor com isso, hoje eu não ligo muito pra isso. Mas agora, às vezes, é muito raro, mas aparece um comentário de uma pessoa que é infeliz, falando da sua aparência ou do seu jeito, e esse comentário pode te magoar. A gente finge que não, mas no final todos magoam. Então, sim, você precisa de um bom psicólogo, mas no final compensa, né? Porque o número de pessoas que te adoram é bem maior do que os haters. É isso que eu ia perguntar. Você gosta desse carinho do público, das pessoas te procurando, falando com você nas ruas? No vídeo do ônibus ele encontrou inclusive uma seguidora. Sim, porque eu vejo que tá compensando, né? Se ninguém me parar na rua e ver que assiste meu vídeo, gente, por que eu tô gravando então, né? Então eu adoro quando alguém para e fala, ei, anyway, ni hao, e passa reto. Entendeu? Do nada. Então, tipo, é muito divertido, é muito legal e eu gosto muito do carinho dos meus bons compensers. Vitor, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra te receber, de verdade, e boa sorte aí na sua vida de influência. Obrigado pelo convite, TV Câmara, amo vocês. Anyway, ni hao. William, volto contigo. Aline, muito obrigado ao Vitor, foi muito divertida essa sua participação aí, agradeço a sua entrada aí, e agora pode voltar para os estúdios, pode sair do vento frio aí, hoje está um pouquinho frio aqui na cidade. Eu quero aproveitar o gancho do Vitor, que falou de que ele se preparou e ele começou a monetizar e receber recursos. Eu quero agora entrar no trabalho do Sebrae. A gente falou logo no começo do programa do kit do influencer, não é isso? Eu queria pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela o site para que o Paulo pudesse comentar. Por favor. Kit Influenciador Empreendedor, por favor. Então, como a gente estava antecipando um pouco, né, a gente identificou esse problema, essa questão desses influenciadores, novamente citando o nano e o micro. Né, e uma experiência que surgiu no Sebrae do Rio de Janeiro, entendeu? Que foi adaptada aqui para a nossa realidade no Sebrae DF, a gente trouxe e formou esse kit. O que é o kit, na verdade? Então a gente contou que você tem influenciadores, como por exemplo o Vitor, que recomenda procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu incluiria procurar o Sebrae também. Porque ele já tinha de alguma forma, alguma ideia de como monetizar, de como trabalhar isso. Quando você entra especificamente no modelo do kit, ele vai oferecer para você produtos como, por exemplo, uma calculadora de jobs. Quanto você cobra para fazer uma publi? Qual o referencial que você tem para fazer um Reels ou alguma coisa? Um modelo de Media Kit, como se apresentar para o seu cliente, para o seu potencial cliente. Um modelo de proposta comercial. Olha, no meu contrato eu vou fazer isso até um determinado modelo, e você, como empresa, pode exigir isso. Porque a gente tem uma preocupação que foi levantada pelo parlamentar antes. Às vezes a empresa
identifica um nicho com um influenciador, mas será que ela pesquisou esse influenciador para saber se ele tem todas as coisas? A gente tem casos assim escabrosos, casos de grandes influenciadores que foram contratados por uma rede de lanchonete, na verdade por um aparelho de celular, e foi depois fotografado usando outra linha, entendeu? Então, alguns cuidados que têm que ser tomados com relação a isso. E também a questão da ética. Essa é uma questão... Sobe um pouquinho, por favor, diretor, a tela para a gente ver o kit do... Isso, guia de conduta e boas práticas. Exatamente. Você tem um modelo de proposta comercial, que como eu falei, um modelo de contrato, entendeu? Onde o cara se resguarda, tanto ele quanto a empresa, porque nós temos a preocupação com os dois lados, e o guia de condutas e boas práticas, que é onde entra a discussão ética. Porque como o deputado também falou, a gente sabe que às vezes tem influenciador que não é nem necessariamente mal, entendeu? Mas ele é tão fácil, você imagina... A gente tem o caso que ele citou dos bets, influenciadores que estão ganhando dinheiro agora a rodo com as pessoas perdendo dinheiro na aposta. Será que ele sabia disso no início? Todos. Não, alguns talvez. Mas será que todos sabiam? Então esse tipo de orientação ética também faz parte da preocupação do Sebrae. Professora, eu gostaria que a senhora comentasse essa ferramenta do Sebrae, por favor. Essa ferramenta é muito interessante, Paulo. Parabéns ao Sebrae. Importantíssimo. Eu acho que a gente precisa... para aqueles que já estão atuando e movimentando, porque mais do que ganhando dinheiro, essas pessoas estão movimentando a economia do país, Sim. Não é? Sim. Então, quando a gente fala que se tem interesse ou não em publi, mas a gente está falando de um fenômeno que mexe com o PIB dos países, né? Então, é necessário, sim, aperfeiçoar, preparar muito mais essas pessoas, né, trazer fazer com que desenvolvam algumas competências. Muitas delas a gente já são bastante conhecidas do marketing pessoal, né, do marketing pessoal. Algumas outras pegam um pouco do consultor, né? Sim. O consultor, ele tem que ter essas ferramentas também. E eu acho que esse combo que vocês fizeram ficou muito interessante. Parabéns. E, William, sem querer, a gente está com uma preocupação, quer dizer, essa trilha não é estática, ela está em construção. Porque nós estamos acompanhando algumas tendências. Então, por exemplo, uma das preocupações que apareceram agora é a entrada da inteligência artificial, ela vai ser um novo componente. O influenciador, a partir da utilização racional dessas ferramentas, ele pode ganhar em escala, pode ganhar em produtividade, o que não estava preparado até então. Outra coisa que a gente tem que ver, a questão do metaverso, quer dizer, até que ponto ele vai começar a trabalhar. Esse metaverso, você que, não, isso passou, foi um modismo. Não, a gente via que teve o óculos da Apple, que é muito caro, não vendeu, mas a Meta está vindo com novos produtos e a gente está vendo um novo mercado entrando. Você imagina um influenciador, você vai comprar uma roupa e de repente você entra, bota o seu óculos, você está numa loja com um influenciador do seu lado vendo isso aqui não ficou bem em você, entendeu? Isso é um potencial desse negócio, é um negócio absurdo, entendeu? Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, lamentavelmente, o papo está ótimo, e a gente tem 3 perguntas, eu queria que rapidamente vocês comentassem. A Cristiane de Brasília pergunta, qual a forma mais fácil e rápida de conseguir engajamento? E o que fazer para quem tem que iniciar a divulgar um serviço? Paulo. Essa é uma pergunta de $1 milhão, tá? Todos os influenciadores fazem. Mas eu diria para ela que existem algumas coisas básicas. Primeiro, falar sobre o que ela conhece. Segundo, ela ter a responsabilidade no que ela fala. E terceiro, engajar, a coisa da ressonância, estabelecer o canal. A grande diferença que os influenciadores trouxeram, porque as celebridades até então viviam no Olimpo. Então, elas estavam lá, todas padronizadas, normalmente brancas, faixa etária e tal, etc, etc. E, de repente, esse mundo da celebridade abriu para o ser humano normal, do brasileiro. Entendeu? Ele está com todas as suas caras, todas as expressões. Então, essa interação ele é fundamental para levar o engajamento, sem dúvida alguma. Uma outra pergunta do Erivelto Ferreira, também daqui de Brasília. Eu acho que a senhora você pode responder, professora. Quanto tempo dura a carreira de um influenciador? E ainda, ser influenciador é uma decisão ou acontece paralelamente a uma carreira bem-sucedida? A carreira ajuda o trabalho de influenciador ou vice-versa? Eu acho que a carreira ajuda o trabalho. Eu acho que essa pergunta, a primeira, é de $1 milhão também. Quanto tempo dura a carreira? Mas eu acho que dura o tempo de sua reputação. Daquilo que a gente colocou como ressonância, como relevância, como autoconhecimento também. Sim. Né? Autoconhecimento, o que é... Eu convenceria alguém a fazer o quê? Porque senão eu sou apenas um garoto que faz propaganda. Eu sou uma estrela de propaganda, né?
É diferente do digital influencer, que eu acho que ele tem que ter essa possibilidade de alcançar o outro. Não somente o alcance no sentido do marketing de propaganda, que é alcançar milhões porque estou no TikTok ou no Instagram, mas é alcançar o outro. É esse o tempo que vai durar essa carreira. Eu acho que a senhora, desculpe, pode continuar nesse mesmo assunto, porque o Daniel, não tem de onde ele fez a pergunta, mas ele faz a seguinte questão. Há uma linha tênue entre influenciar e manipular. Onde estão os limites? Na ética, na relevância, na ressonância, na conexão verdadeira com o seguidor. Porque se eu estou seguindo aquela pessoa, provavelmente é porque eu sinto que ela, estilo de vida, forma de ser e tal, me representa de alguma forma, né? 75% das compras hoje, não só no Brasil, mas no mundo, sofrem a influência de influenciadores. Esse é um dado que me chamou muita atenção também. Tá certo. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Queria agradecer a participação dos dois e as considerações finais. Começar por você, Paulo, por favor. Bom, agradecer o convite, William, e a participação do programa. É um tema apaixonante, a gente abriu uma caixa de Pandora, na verdade, estamos aprendendo, estamos trocando a roda com o carro em movimento. Agora, eu gosto muito de ver o seguinte, há muitas críticas, às vezes, sobre essa questão. Há um ponto de vista, às vezes, muito negativo, de que isso é do mal, não tem jeito e tal. E não é bem assim. A gente sabe que o que me preocupa hoje com relação às redes sociais é que as grandes ferramentas das redes sociais estão na mão de 3, 4 empresas, que podem mudar a seu bel prazer o algoritmo ou isso, e levar esses influenciadores a terem que se adaptar com o carro em movimento a essas mudanças. Então, eu acho que essa é a discussão. Será que 3, 4 grandes empresas devem administrar todo esse processo, ou a gente tem que buscar alternativas para que os influenciadores achem outros caminhos para exercer sua legítima influência? Só queria fazer uma observação, não é o carro em movimento, é um jato supersônico. Exatamente. Exatamente. Professora, as suas considerações finais, por favor. Ainda nessa linha do que você falou sobre... Desculpa, agora mesmo no fim, Sim. que você falou sobre... Das empresas. Das empresas. Hoje a guerra está entre Instagram e TikTok, no mundo. Elas têm um potencial, cada uma individualmente, de alcançar 1,6 bi de pessoas. 75% dos seguidores de algum influencer estão ali por motivo de compra, para comprar. Eles já influenciam, como eu falei, 75%. Então, acho que alcance, a questão já ultrapassa a discussão de movimentação em bilhões e alcance. Eu retorno para aquela discussão de ressonância, de representar o que você está oferecendo, né? Senão a gente vai ter aí, saiu uma reportagem muito recentemente que me chocou bastante sobre algumas celebridades, né? Eu não vejo necessariamente como influencer, eu vejo como uma celebridade ganhando dinheiro para fazer propaganda, né? Sobre uma dessas bets que o deputado falou, né? E a resposta dele foi, se eu mandar ela pular de um penhasco, ela vai pular? A escolha é dela, ela joga porque é uma escolha dela. E essa pessoa tem mais de 30 milhões de seguidores e ganhou mais de 40 milhões de reais recentemente com essas bets. Então, tem muita coisa, William, para discutir aí pela frente. Eu espero que vocês dois que se conheceram aqui no nosso estúdio hoje formem uma parceria e colaborem um com o outro para que a gente tenha um universo melhor. Com certeza. Agradeço a participação de ambos aqui no nosso programa. Você acompanhou aqui na TV Câmara a nossa conversa sobre o universo dos influenciadores digitais no Brasil. Quer rever ou compartilhar este programa? Acesse os nossos canais no YouTube ou nas nossas redes sociais, as que tanto falamos aqui. Também você pode acessar esse programa acessando o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Nos veremos em breve noutra edição do Participação Popular. Muitíssimo obrigado por sua audiência. Até mais.